Deu certo, Alessandra. Beleza. Dando sequência, próxima mesa, processos discriminatórios vividos pelos africanos na diáspora, deslocamentos forçados e a contribuição no serviço social, com a participação de Márcia Campos Eurico e Amor Antônio Monteiro. Convidamos ao palco, para essa mediação, Ariane Rego Paiva, assistente social pela UFRJ, doutora em Política Social pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutorado em Relações Internacionais pela PUC-Rio, professora adjunta do Departamento de Serviço Social e coordenadora da pós-graduação em Serviço Social da PUC-Rio, membro do Comitê Gestor Nacional das Cátedras Sérgio Vieira de Mello do Acnum. Passo a palavra a você. Oi, boa tarde já, né? Todas as pessoas. Primeiro quero agradecer aqui a comissão organizadora, todas as entidades que compõem essa comissão, a oportunidade, né, da gente ter esses 3 encontros, né? Mas também de estar aqui hoje, eu vou falar individualmente, né, por mim, de ter a oportunidade, né, de estar participando desse evento com falas tão potentes, né, que mostram, né, eu acho que isso que o professor José Fernandes chamou a atenção, a capacidade do serviço social travar diálogos plurais, críticos, né. Eu acho que esse encontro, ele traz enfim, determinação, né, do que é o serviço social brasileiro, mas também latino-americano. E eu queria chamar a atenção para mais uma dimensão que eu tenho pensado aqui, desde do Sesc Paulista, né? Como é importante a gente ver a organização de várias universidades, né, diante de um tema, né, o projeto é debater a conferência para o Quênia, mas a gente está vendo que aquilo que a gente propõe nas pós-graduações, né, o ensino superior, que a gente fala de cursos mais solidários, regiões mais solidárias, né, a gente vê como isso é possível entre universidades. A gente não está aqui só competindo por editais, a gente não está aqui só, né, produzindo conhecimento para o Lattes, né, a gente está aqui, como diz o Amor, praxis, né? Então, queria parabenizar as universidades, as entidades, mas principalmente as universidades, porque a gente sabe que isso não é simples. Bom, eu vou parar de falar, porque a gente já está com o tempo aqui. Você pode pedir para os tradutores, né, de sinais ficarem aqui para sair na filmagem? Claro, por favor. Agora que eu percebi, desculpa, tá, gente? Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, obrigada. Uso hoje brincos prateados, uso óculos, estou usando uma blusa listrada preta e branca, uma calça preta e tênis branco. Para compor essa mesa, nós vamos ouvir hoje, então, a professora Márcia Campos Eurico, doutora e mestre em Serviço Social da PUC São Paulo, assistente social do INSS, professora da pós-graduação em Serviço Social da PUC São Paulo, coordenadora regional de pós-graduação, região Sul 2, da Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, a BEPS, gestão 2025-2026, e autora do livro Racismo na Infância e da nota técnica do quesito Raça, Cor e Etnia do Cefes. Também, compondo essa mesa, o professor Amor Antônio Monteiro, doutor e mestre em Serviço Social, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem pós-graduação em Agregação Pedagógica pela Universidade Católica de Angola e outra pós-graduação em Auditoria de Sistemas de Saúde e Gestão da Saúde pela Faculdade Oswaldo Cruz, São Paulo, Brasil. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Católica de Angola. Peraí, gente, que está aqui. É diretor
da pós-graduação em investigação científica do Instituto Superior João Paulo II da Universidade Católica de Angola, onde também é professor e investigador. Pesquisador do CNPq, do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Identidade e Colaborador Estrangeiro, no Núcleo de Estudos e Pesquisas Trabalho e Profissão, ambos da PUC São Paulo, e colaborador estrangeiro no Grupo de Pesquisa Estudos e Pesquisas sobre Política de Saúde e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor visitante do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, vou passar a palavra então para a professora Marcelina. Então, eu vou contar o tempo, vou fazer esse papel chato, né? 20 ou 25? 20? Ok. Então, vou controlar o tempo e depois a professora Eurico já passa direto para o professor Amor, tá bom? Bom, boa tarde a todas as pessoas novamente. Vou fazer minha audiodescrição. Então, sou uma mulher negra, de pele preta, tenho cabelos pretos, crespos e curtos. Hoje eu estou de tranças, uso óculos de grau para perto emoji, estou usando uma camiseta preta, uma saia estampada, florida, uso um tamanco, brincos e anéis. E aí, a tarefa que me coube aqui é discutir o título da nossa mesa. Deixa eu só abrir aqui, para não me perder. Silêncio. O título é Processos Discriminatórios Vividos pelos Africanos na Diáspora, Deslocamentos Forçados e a Contribuição do Serviço Social. Eu vou começar pelo final, e aí eu vou fazer uma fala aqui. Vou tentar fazer isso em 15 minutos, para a gente poder sair para o almoço com mais tranquilidade e voltar para a mesa da tarde. E vou falar, então, dos nossos desafios enquanto assistentes sociais e por que a gente pensou essa temática para esta mesa, inclusive porque depois nós teremos a nossa queridíssima Esther, que já está aqui na plateia, que vai trazer aí o cotidiano e o debate teórico e crítico sobre o trabalho com imigrantes africanos. Então, vou deixar para ela essa tarefa e vou ficar na plateia assistindo. Queria dizer que hoje eu queria estar só sentada aí, eu fiquei muito emocionada com a primeira mesa, né, com a professora Dulce, o professor Amor e o professor Dagoberto, né, quem estava aqui desde cedo, certamente também se emocionou muito, porque é um encontro geracional e para nós é um momento histórico. Então, ter essas três pessoas na primeira mesa e ter esse encontro aqui é muito bom. Então, quero agradecer ao SESC por me permitir, nesse momento da vida, encontrar pessoas que são fundamentais para aquilo que a gente estuda sobre o movimento negro no Brasil. E eu vou começar daqui a minha fala, né? Quando a gente, no Serviço Social Brasileiro e Crítico, tensiona que a luta antirracista ela precisa ser uma luta travada pela categoria, na perspectiva crítica, na perspectiva marxista, a gente traz isso a partir da realidade dos estudos, né? Então, disciplina de movimentos sociais, na maioria das universidades brasileiras, não debate o movimento negro unificado. E o movimento negro unificado nasce no período da ditadura militar, né? Ele se constitui, os movimentos negros, eles estavam já presentes na história do Brasil, e aí a gente poderia voltar lá nas Irmandades, naquilo que a professora Dulce trouxe na apresentação dela, mas, por exemplo, a gente não tem esse debate. Não aparecem as lutas e resistências em África. Não aparecem lutas e resistências, né? A gente não conhece a história do Haiti, a gente não conhece a Revolução Haitiana. E aí não é porque a gente quer conhecer o que acontece do outro lado do globo, mas é que para a especificidade da colonização portuguesa no Brasil, conhecer o continente africano, conhecer as formas de vida e de resistência de africanos,
é fazer o movimento de Sankofa. A população negra no Brasil não consegue fazer movimento de Sankofa se não conseguir olhar para o continente africano para tentar descobrir, na historicidade das relações humanas, quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Né? Então, a gente faz uma discussão de que a gente precisa superar a ideia de que basta dizer que somos afrodescendentes para que a gente se reconheça enquanto africano e africano. Quando a gente propõe um encontro entre saberes nessa travessia dessa conferência, o que a gente está tentando dizer é: não me basta dizer que os meus ancestrais e as minhas ancestrais vieram do continente africano. Eu ainda não sei de onde eles vieram. Portanto, eu não sei quem eu sou enquanto ser social na minha inteireza. Isso me faz falta. E aí, pensar nessa intelectualidade que a professora Dulce trouxe no início, né? Nessa intelectualidade que está presente no continente, nessas ferramentas que são desenvolvidas a partir da capacidade teleológica de pessoas negras africanas, né? Muitas vezes, quando a gente vai para a discussão da capacidade teleológica, o racismo, o pensamento eurocêntrico, ele colocou a capacidade teleológica quase que como sinônimo de pessoas brancas. E aí, em sala de aula, a gente precisa dizer que a capacidade teleológica é uma capacidade humana. E ela vai ser muito mais desenvolvida quanto maiores forem as necessidades humanas. Porque é nos territórios mais vulneráveis, mais arrasados, que as pessoas constroem formas de vida e de sobrevivência que são inimagináveis para quem tem conforto. E aí, quando a gente pensa a questão dos deslocamentos forçados, é pensar que muitas vezes essa pessoa que vem do continente e que ela vem por contextos de guerra, por questões outras, que depois o Esther vai evidenciar para nós, muitas vezes ela vem sozinha e ela deixa para trás uma família com quem ela não consegue ter contato, porque às vezes a gente diz assim, mas hoje é só pegar o celular e mandar uma mensagem de WhatsApp. É só ligar que eu tenho contato. Depende de que região essa pessoa vem, né? Depende das condições objetivas daquela comunidade, assim como é na realidade de muitas partes do Brasil hoje, né? E aí há quem diga que a gente não precisa discutir migração africana, porque imigração é tudo igual, né? Imigrantes são todos iguais, e o Brasil é um país acolhedor. Basta discutir, conversar 5 minutos com quem trabalha no aeroporto de Guarulhos para descobrir que não é bem assim, né? Para ver quem é que vai ser abordado com mais violência, quem é que vai ficar lá, às vezes, 20, 30 dias, esperando uma resposta, sem poder desembarcar no território e sem poder encontrar alguém que lhe faça os devidos encaminhamentos. Então, eu acho que primeiro dizer isso, né? Quando a gente insiste nesse debate de que a gente precisa conhecer as histórias do continente, é porque quem consegue passar por todas essas barreiras? O professor Amor falou disso, né? O que é você entrar com visto e o que é você entrar sem visto no Brasil, né? Quando a gente atende essas pessoas, a gente reproduz uma outra lógica de uma narrativa perversa da colonização portuguesa, que é preto é tudo igual. Portanto, africano também é tudo igual. E aí, quando a gente vai pensar no cotidiano do trabalho, como é que eu vou lidar com as diferenças, a gente não pergunta. Então, a gente vai ter histórias, por exemplo, de crianças que foram acolhidas com grandes dificuldades de se alimentar, porque a gente não pergunta de que região do continente ela veio, quais são os valores religiosos que acompanham aquela família. Ela come carne? Ela sabe o que é arroz e feijão? Né? E aí a gente pensa numa política pública que trabalha numa perspectiva da igualdade, que oferece tudo igual para todo mundo. A gente não discute, ou a gente tem uma ideia fantasiosa de que todo mundo que vem do continente africano é de religião de matriz africana hoje. Tem
como um hábito religioso as religiões de matriz africana. Quando a gente vai estudar o continente, a gente vai ver que você tem mais de 200 religiões tradicionais. Então, o que a gente sabe no Brasil é um pedacinho. E a gente diz que é de matriz africana, porque tem relações com o continente, mas a gente sabe que as religiões foram muito modificadas no processo do Atlântico, inclusive porque era necessário adaptar, e a adaptação não é só por conta do catolicismo, a adaptação é inclusive por conta das ferramentas, de todos os ornamentos. A gente chega do outro lado do continente, eu preciso, para fazer um determinado trabalho, de uma certa de um certo objeto que não veio comigo no navio negreiro. Então, também tem uma reconstrução a partir das memórias que a gente vai encontrar por aqui. Então, dentro dessa lógica, se todo preto é todo igual, todo imigrante africano é todo igual, e todos juntos e misturados temos baixa capacidade intelectual, a gente avança nessa discussão de que, portanto, são pessoas que não têm experiências, né? E aí a gente vai encontrar uma dificuldade grande desse diálogo, de perguntar ao outro quem ele é, de perguntar a ele sobre a sua escolaridade, sobre as suas habilidades, porque é impensável para muitos e muitas no Brasil que essas pessoas têm algumas coisas a nos oferecer. Quando a gente pensa também esse deslocamento forçado e essa separação ainda hoje das famílias, a gente também precisa discutir que são outras perspectivas que determinam as relações sociais do outro lado. Então, debate sobre o feminismo negro, o debate sobre gênero, sobre o papel e as funções sociais de homens e mulheres, sobre os cuidados com as crianças, tem outros significados e outros sentidos que a gente precisa conhecer, porque senão a nossa intervenção ela é uma intervenção arbitrária. Porque eu quero discutir uma certa perspectiva de emancipação feminina que não tem a ver com o lugar da relação familiar para muitos grupos étnicos africanos. E aí eu não estou dizendo que se é melhor ou pior, mas eu estou dizendo que eu preciso primeiro entender naquela dinâmica quais são as funções, os papéis e o que é valorizado pelo grupo para eu poder fazer, por exemplo, uma discussão sobre violência. Porque a minha percepção de violência, ela pode ser uma percepção extremamente equivocada em relação àquele grupo. E aí eu já estou terminando, viu? Já estou indo para o final aqui, só porque eu estou querendo trazer só essas provocações para a gente continuar no período da tarde. Então, eu acho que a minha fala nesse momento é pensar que o deslocamento forçado, ele é uma violação de direitos humanos. Né? Quando alguém precisa fugir do seu território, seja por que motivo for, e ela, quando chega no outro território, ela deixa para trás muito da sua história, os deslocamentos forçados de hoje, eles guardam uma relação muito profunda com o rapto, o sequestro de pessoas negras no continente africano, lá desde 1530. Porque uma coisa é o deslocamento para conhecer outro continente, para estabelecer outras formas de conhecer outras culturas, numa condição de humanidade preservada. Outra é esse deslocamento tendo que passar por situações ainda mais violadoras em outros territórios, com a barreira da língua, com a barreira das tradições e com políticas públicas que também selecionam. Então, a gente também vai identificar isso. Na hora de pensar as políticas e os programas e para quem elas se destinam, a gente sabe que a cor da pele também vai fazer diferença nessa seleção. Então, para terminar, eu queria dizer que, para nós, esse encontro com o Quênia, ele é fundamental, inclusive para a gente pensar em internacionalização. Eu não sei se vocês já entraram no site do evento, eu entrei para olhar os temas,
E a gente tem discussões críticas para fazer e para contribuir, porque lá tem um eixo que é sobre serviço social clínico, né? Lá tem eixos que vão tratar da deficiência, né? E aí aqui a gente já está numa outra perspectiva de pensar pessoa com deficiência. Então tem vários eixos lá que eu estou curiosa para saber como é que esses grupos, como é que os profissionais de lá tratam essas temáticas e quais são as perspectivas. Então, para pensar em internacionalização, o Quênia pode ser um bom laboratório também, no sentido de que a gente vai conseguir entender quais são as perspectivas que estão no campo que a gente quer construir essa relação, porque a gente precisa dessa relação e desse intercâmbio, dessa internacionalização. Então, eu vou terminar aqui dizendo para vocês, olhem lá, entrem no site, mesmo quem não vá, não tenha perspectiva de ir ao Quênia, para já dar uma olhada do panorama dos debates que podem ser feitos no Brasil, América Latina, com o continente africano, a partir dessa perspectiva que a gente está construindo aqui. Obrigada. Foi super. Ainda ficou faltando uns minutinhos. Vamos lá, amor. Segunda vez, já cá estive, continuo sendo Amor Monteiro, homem negro, de pequena estatura, baixo, apresento-me com roupas pretas e uma camisa azul, e vim aqui para partilhar esta mesa com estas ilustres pessoas, cujo tema, tal como está formulado, é processos discriminatórios vividos por africanos na diáspora, vírgula, movimentos forçados e contributo do serviço social. O tema, tal como está formulado, induz o entendimento de que, por um lado, os painelistas vão fazer uma listagem dos processos discriminatórios vividos por africanos na diáspora. Depois vão falar dos movimentos forçados e procurar refletir o papel do serviço social. Não farei uma listagem de processos discriminatórios vividos por africanos. Não só porque não sou especialista nisso, isso envolveria fazer um levantamento, pelo menos de um grupo significativo, para olhar que processos eles enfrentam. Mas eu prefiro, pelo menos, levantar o assunto em 4 momentos diferentes, para refletirmos sobre processos discriminatórios vividos por africanos da diáspora. O primeiro momento gostaria que refletíssemos juntos sobre o entendimento de diáspora. Num segundo momento, queria trazer aqui um tópico sobre a exploração capitalista e a geopolítica mundial. Terceiro, gostaríamos que, neste momento de nossa reflexão, falássemos sobre o Estado Nacional na correlação de força com os outros Estados. No terceiro momento, queria que a nossa abordagem sobre o tema passasse também sobre uma reflexão, mesmo que breve, ou pelo menos provocar, sobre a exploração do trabalho e a discriminação do trabalhador. Me sinto mais confortável passar por estes elementos do que propriamente falar de processos discriminatórios. Porque, em parte, não sou pesquisador desta matéria e minha aventura para se debruçar sobre isto vai se basear um pouquinho mais sobre uma pesquisa que nós estamos a desenvolver com alguns pesquisadores aqui do Brasil, de Espanha
sobre o contributo da crítica da economia política na compreensão dos processos de trabalho na geopolítica mundial. É uma pesquisa que está em curso e isso me dá alguns subsídios que me permitem explorar este tema. Eu dizia já em São Paulo que se pesquisarmos nas mais eruditas enciclopédias especializadas, ou pelo menos perguntarmos, muitas vezes não dá tempo, nem temos paciência, porque estudar é difícil, é duro, mas pelo menos se perguntarmos ao professor Google o que é diáspora, ele poderá fazer um resumo breve. Diáspora tem sido definido como comunidades e culturas fora do seu território. Vocês podem procurar as enciclopédias, os livros especializados de uma forma sintética, os especialistas de relações internacionais vão, de uma forma muito resumida, podemos dizer isso. Diáspora, comunidades e culturas fora do seu território. E aqui trago uma reflexão de um cientista moçambicano que debate e questiona este entendimento. Porque no conceito de diáspora temos, por um lado, o entendimento de comunidade e cultura e, do outro lado, território. Ou seja, afinal, comunidades e culturas têm o seu território e os seus territórios são exclusivos? Se diáspora são comunidades e culturas fora do seu território, seu significa próprias daquele lugar ou exclusivos daquele lugar. Então, há um conhecimento, há uma cultura exclusiva e pertencente num dado lugar ou que devia pertencer só naquele lugar? Se para comunidades podemos construir muros, como aquele que separa os Estados Unidos de outros países, muros mesmo, com betão, que muros se constroem para determinadas culturas tidas como próprias ou exclusivas de um dado lugar? Então, que elementos nós, gente pensante, podíamos ter para questionar e refletir sobre a própria noção de diáspora? Não seria já discriminatório o entendimento de que saberes e culturas, mesmo que tenham nascido num dado ponto, sejam exclusivos e devem ser fechados naquele lugar, naquele território? Se o conhecimento, a cultura, enquanto expressão da nossa humanidade, são exclusivos num dado território, então podemos falar de construção civilizatória da humanidade, se o saber, o conhecimento, afinal pertencem num dado território e são exclusivos daquele lugar, e se desloca já são diásporas? O que vos parece da noção? Nosso desafio é que precisamos repensar o próprio conceito de diáspora. Uma segunda pista que quero trazer para o nosso debate, de modo que possamos refletir sobre os processos discriminatórios vividos pelos africanos na diáspora, é a noção de exploração capitalista e geopolítica mundial. Os processos
de exploração capitalista criam em si mesmo periferias. E por isso, nós nos vemos num mundo que é antes tido como países desenvolvidos, depois países subdesenvolvidos. Hoje falamos de um norte global e de um sul global. Estas noções de norte e sul global estabelecem e indicam posições dos Estados na correlação de forças, mas também estabelecem e indicam relações de Estados nos processos de exploração da riqueza. Quando nos referimos ao sul global, o que é que vem no nosso imaginário? Os processos de exploração capitalista, eles são iguais e se desenvolvem da mesma maneira no norte e no sul. Quer dizer, se podemos fazer realmente uma análise rigorosa e profunda dos processos discriminatórios, se nós não entendermos como se engendram as relações de exploração. Ainda tem. Podemos, de fato, falar e analisar rigorosamente os processos discriminatórios se não entendermos os processos de exploração capitalista e como eles constroem a geopolítica mundial. Se não fizermos um debate, no meu ponto de vista, muito rasteiro, não é? Um terceiro elemento que quero trazer para a nossa reflexão e debate é o Estado Nacional e a correlação de forças entre Estados. Nesta geopolítica mundial, fruto dos processos de exploração capitalista, os Estados estabelecem relações diferentes no processo de suas relações, que podem ser até relações de discriminação. Não sei se Vossas Excelências se lembram daquela imagem de Dr. Trump com aquele senhor Zelensky, se lembram lá na Casa Branca? Isto não indica a correlação de forças entre os Estados, e isso não tem alguma influência no modo como se processam os processos discriminatórios dos mais refinados. Aquela imagem foi boa. Então, aqui no Brasil, sabem que os angolanos, pelo menos os angolanos, para entrarem no Brasil, mesmo com uma carta convite e tal, precisam de um visto. Mas os brasileiros, para entrarem em Angola, não precisam. Eles pegam a sua pasta, chegam no aeroporto e têm um visto a partir do aeroporto. Nós temos que fazer seguro de saúde, temos que fazer marcações, temos que... Olha, a correlação de forças entre os Estados nacionais indicam a sua posição no processo de exploração, e só compreendendo isto temos vista de como podemos refletir e analisar processos discriminatórios. E sabem, estudos dizem e mostram que esta não foi uma determinação do Estado Nacional Brasileiro exigir visto. Os vossos vizinhos aí de cima, lá onde estão a choramingar para exigir um pouquinho mais de multas e coisas aqui para tirar a tornozeleira. Os vossos vizinhos é que
pediram que o Brasil exija visto, porque a partir do Brasil está a ter fluxo de gente para a Terra Santa, Estados Unidos da América. Vejam que há aqui uma subalternização de Estados nessa correlação de forças. E isso é discriminatório. Quer dizer, provavelmente, em alguns momentos, os Estados nacionais se ajoelham diante de outros para receber ordens de outros. Um exemplo para falarmos da correlação de forças entre os Estados nacionais, de modo a darmos pista para entender o processo discriminatório, é um elemento que se chama PEC-PG. Não sei se conhecem este programa, que traz muitos africanos para aqui. Sabem, na declaração do candidato para o PEC-PG, quanto dinheiro deve estar aí? Eu queria mandar um primo que vive comigo, e a declaração que eu fiz não foi possível, porque o meu salário não é compatível para mandar um estudante PEC-PG no território brasileiro. Então, eu acho que fazer uma listagem que os processos discriminatórios são estes que os africanos passam, porque muitos deles são dissimulados, estão muito entranhados e requer um olhar mais atento para ficarmos atentos que estamos diante de um processo discriminatório. Então, mais do que isso, queria provocar, trazer esses elementos para a nossa análise. Por fim, e é mesmo por fim, gostaria de trazer noções sobre exploração do trabalho e discriminação do trabalhador. Quem aceita e se convence que só o trabalho cria riqueza, embora muitos já fizeram o funeral do trabalho, procuraram negá-lo, não é? Muitos procuraram negar o trabalho. O trabalho não é mais o trabalho que cria a riqueza, que cria o valor. Mas se nesta sala ainda tem pessoas que, face aos fatos inegáveis, ainda entendem que é o trabalho que cria valor, o processo de exploração do trabalho para criar valor também leva ao processo de discriminação do trabalhador. Não dá para falar de discriminação, processos discriminatórios vividos pelos africanos na diáspora, se você não entender exploração do trabalho e, consequentemente, exploração, discriminação do trabalhador. O professor Zé Fernando, que nos antecedeu na mesa, falava das características do trabalhador, que tem endereço, tem cor, tem gênero. Sim, é isso mesmo. Então, já finalizando, vem o espaço do serviço social. E o serviço social? Onde é que entra nesta história? Bem, se somos daqueles agentes de mudança, aqueles trabalhadores que aprendemos como Homem-Aranha, os mágicos, que desconhecem toda essa engrenagem. Então, o assistente social é o agente de mudança e, por favor, sejam bem-vindos, mudem esta realidade. Não! Nós estamos integrados. Somos apenas parte, claro, parte significativa e importante, porquanto o nosso trabalho concreto pode contribuir na resistência a todos estes elementos, discutindo e entendendo, trabalhando, resistindo. Na implementação da política social, que a professora fazia menção, muitas vezes estamos e somos chamados aqui no Brasil, se diz, na ponta da política, que não somos nós mesmos que concedemos. Então, nos resta a chamada relativa autonomia, que cada vez está muito mais simples, mas é esta que devemos ampliar.
é esta que devemos reforçar para que o nosso trabalho não reproduza, pelo menos naquele nível em que nos encontramos, processos discriminatórios. Paro por aqui e espero que os 4 elementos apontados nos ajudem a pensar agora ou depois em sala de aulas e noutros espaços o debate sobre a discriminação. Obrigado. Quero agradecer aos 2 que cumpriram o horário e trouxeram muitas coisas interessantes, muitas contribuições. A gente não vai ter tempo também de fazer o debate. Eu só queria, para fazer uma síntese aqui, Márcia traz o deslocamento forçado como violação dos direitos humanos, né? E aí eu acho que a gente tem que lembrar que os direitos humanos, da forma hegemônica como ele é colocado no sistema internacional, ele valoriza os direitos civis e políticos e não os sociais. Então, muitos deslocamentos forçados por fome, por miséria, pelas explorações, né? Como disse o amor da geopolítica, ou o imperialismo, o colonialismo, quando tem uma resposta do Estado Nacional para aquele deslocamento, também é visto de uma forma diferenciada, né? Então, não vão ser encaixados, né, determinadas nacionalidades, determinados segmentos, na proteção internacional e nacional desses deslocados. Então, é importante a gente estar atento a isso, né, principalmente nós, do serviço social, que estamos à frente das políticas sociais, de assistência social, saúde, educação, pensando numa perspectiva, de fato, de universalização e equidade do atendimento, né, a todas as pessoas, independente da cidadania dessas pessoas, né. Então, agradeço aqui a todas as pessoas presentes até esse momento, espero que a gente se encontre após o almoço, quero muito convidá-los a continuar conosco para que a gente assista às próximas mesas. Que horas voltaremos? Continua? Vai continuar? 2? Gente, 2h45. Obrigada. Agradecemos as contribuições e, reforçando o aviso do almoço, a gente faz uma pausa agora, retornaremos às 14h45. A gente pedir para não deixar nenhum pertence no espaço, por gentileza. É isso. Muito obrigada a todos.